2 de junho de 2020, Recife, Pernambuco. Enquanto o mundo passava por uma pandemia e a ordem geral era para apenas quem tinha serviços essenciais saírem de casa, Mirtes se preparava para mais um dia de trabalho como empregada doméstica na casa da patroa, no prédio de luxo no centro de Recife. Afinal, para a patroa, Mirtes fazia um trabalho essencial. Quem limparia sua casa, faria seu almoço e passearia com a cachorrinha da família. Mirtes levou seu filho Miguel, de 5 anos, para o trabalho, já que por causa da Covid, as escolas e creches estavam fechadas. Mirtes levou a cachorra da casa para tomar um ar na rua. A patroa Sari Corte Real ficou com Miguel, com o filho da empregada. A cachorra voltou com Mirtes viva e feliz. Miguel terminou sem vida, caindo do 9º andar do prédio. Mirtes cuidou da cachorra como se fosse dela. Sari, a patroa, cuidou de Miguel como se ele fosse apenas o filho da doméstica. Confira agora minha entrevista com Mirtes, a mãe de Miguel, que traz os detalhes de como tudo aconteceu e ainda faz com que o espelho da sociedade brasileira traga o real racismo estrutural ainda existente no país. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Muito tempo eu quero conversar com você. O caso do seu filho abalou muito a todos nós. Pode não parecer, mas aqui em São Paulo se falou demais nisso, se discutiu muito essa parte toda. Até o Sandro e a Lucinha me indicaram para falar com você também. Não sei se que eu gosto muito dele, uma relação próxima também. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Tá. Se alguma pergunta que eu preciso fazer, esqueci, eu vou responder. Uhum. Mirtes, muito obrigado. O caso do seu filho é um caso, infelizmente, icônico de toda uma relação social, além da morte dele, que é a única sua. Ele expôs e jogou na cara de todo o país uma cultura que eu não entendo ainda existir. De verdade, eu falo aqui, eu sei, eu sou um homem branco, isso, aquilo, tenho a menor dúvida de que eu não consigo saber o que vocês passam, mas eu me compadeço muito de tudo. E a gente tem uma forma diferente de ser nós aqui também, digo eu. Então, para mim, bateu forte demais porque mostrou que ainda vivemos um sistema tristemente arcaico, mas que o Miguel não Bacana. sirva para ser eterno na sua curta vida, para a gente se encarar e se melhorar como sociedade. Mitch, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estarmos Não, conversando aqui. eu é que te agradeço pelo convite. A Alessandra conversou bastante comigo, né? Disse, não, tudo bem, a gente marca. Só não consegui marcar durante a semana pela questão do trabalho, né? Ela disse, não, dia de sábado é mais tranquilo, eu vou poder dar mais atenção a ele e tudo mais. E aí a gente pode conversar. Tanto que estamos aqui gravando no sábado de manhã, eu já quero pôr essa entrevista amanhã, domingo, no ar, Certo. porque eu acho que sempre o Miguel merece todo o destaque possível. Falando do Miguel, eu queria conversar com você, conhecer um pouco dele no momento mais feliz, no momento que ele estava aqui com a gente, no momento que a sua vida... Eu vi muitas fotos suas com ele, vocês pareciam ter uma relação tão interessante, bonita, como mãe e filho. Quem era o Miguel? Como que era antes? O que ele queria ser? Sobre o que vocês falavam? Como que era a vida antes? Miguel não era só meu filho, Miguel era meu amigo. Miguel era tipo um amigo íntimo, a gente conversava sobre muitas coisas, eu sempre mantinha aquela relação de amizade imensa, sempre conversava com ele, explicava todas as situações que a gente vivia, e ele era uma criança bastante compreensiva com relação a tudo que a gente vivia, nossas condições financeiras, nossas condições sociais. Miguel era uma criança muito feliz, eu batalhava para manter aquele sorriso no rosto dele, sabe? Numa brincadeira, num passeio, num brinquedo. Eu fazia de tudo pelo meu filho, para sempre ele tá bem.
tentava dar de tudo a ele de questões básicas mesmo, da educação, saúde, de qualidade, para estar sempre bem. Miguel era meu único filho, eu buscava dar a ele, de acordo com minhas condições, tudo aquilo que eu não consegui ter na minha infância, na minha adolescência. Então, eu fazia tudo pelo meu filho, que eu amava muito e amo. Amo muito meu filho. E faz muita falta. Meu neguinho faz muita falta. A saudade, a dor que eu sinto pela perda dele ainda está aqui, mas a saudade aperta mais, sabe? Porque tô em casa e eu fico olhando para o outro, cadê meu filho? Para dar cheiro, para dar abraço, para a gente brincar, para a gente assistir, para a gente dançar. Ele adorava dançar, ele era um dançarino de primeira, do jeitinho dele, era, era lindo ver meu filho dançando, cantando. É isso, a gente tem essa relação, sabe? De amor, carinho, cuidado um com o outro. Quando eu caía doente, ele ficava junto e disse, mamãe, essa tá dói, eu tenho que cuidar da senhora, e me dava cheiro, me dava abraço, deitava do meu lado, para ficar boa. Era isso, era assim nossa relação. Ele gostava muito de futebol também, né? Que eu vi que as festas de aniversário dele eram futebol. Sim, sim, ele me pediu uma festa de futebol. Ele tinha um time, ele torcia pelo esporte aqui em Recife, mas na festa dele não queria assim, ser específico o time, sabe? Ele queria uma festa de futebol, uma bola de futebol. Então eu gastei o que tinha e o que não tinha para realizar essa festa, que não era só um pedido dele, mas era um sonho meu, dar uma festa grande para ele, sabe? Que as outras festas, a de um ano, eu fiz a de um ano junto com o do batismo, que veio familiares, amigos e tudo mais. E as outras festinhas dele foi tudo no hotelzinho. Eu comprava um kit festa, levava para as crianças e ele lanchar no hotelzinho que ele ficava. E a festa de 5 anos, eu disse, não, eu vou fazer uma festa de 5 anos para o meu filho. Eu quero que seja a festa mais linda do mundo. Então, cada detalhe, tudo foi feito com muito amor e carinho naquela festa de 5 anos do Miguel, Que que foi a foi quanto última tempo? festa dele. Ele fazia aniversário quando? Dia 17 de novembro. E Ah, essa festa a gente fez no dia 20, porque no dia 17 eu estava trabalhando e a gente fez no dia 20, que era final de semana. Foi no dia 17 de novembro de 2019, Isso, porque tudo acontece em junho de 2020, não é isso? Dia 2. isso. Ah, ele falava, ele jogava bem futebol? Sim, ele jogava, ele pegava a bola, ficava jogando do jeitinho dele, sabe? Ficava jogando aqui. Às vezes ele queria levar para a escola para brincar com os amigos. Eu disse, não, filho, na escola não pode, que a tia não deixa. Tem que ser em casa. Ele ficava aqui em casa jogando, ficava na rua com os amiguinhos dele aqui, brincando também de bola. Ele Ele, gostava. ele já Ele, falava de alguma coisa assim de brincar, ah, quero ser médico, alguma coisa assim? ele tinha sonhos de várias profissões. Ele queria ser jogador de futebol, ele queria ser policial. Quando ele via um policial, ele ficava encantado. Ficava encantado de ver um policial da cavalaria, ou então um policial em cima de uma moto. Ele ficava besta. Ele queria também ser gari, que ele Uau. ficava encantado quando via os garis passando, pendurado no caminhão. Aí ele, amigo, amigo, porque todo mundo para ele era amigo. Ah. Eu sempre dizia, não, não, filho, é amigo, da beleza, da tchau. Quer dizer, era para o Miguel não ter medo de gente, é isso das pessoas. Eu sempre falei para ele falar com as pessoas, tratar bem, questão de educação mesmo, né, sabe? Dar bom dia, boa tarde, boa noite, dar beleza quando alguém dá beleza também para ele. E ele é assim, quando eu ia levar ele de manhã cedo para bom dia também, os meninos, beleza, Miguelzinho, que aqui na rua eles chamavam ele de Miguelzinho. Aí ele, beleza.
Era sempre dessa forma. Eu ensinava ele a questão de tratar bem as pessoas, sabe? E ele era assim. E É, todo mundo para ele era amigo. talvez até essa felicidade humana com a vida que se ensinou, que é bonito. Talvez tenha dado para ele, inclusive, a falta do medo do outro, né? Que veio lá para frente. Quando eu digo que um crime ele não tira só o seu filho, ele tira um futuro médico, ele tira o futuro gari, ele tira o futuro jogador, ele tira seus netos ou não também, que ele pode não querer ser pai, ele tira um futuro inteiro de um mundo inteiro. Isso, É uma coisa, exato. mas como eu falei no começo, eu repito que o Miguel seja eterno na sua função, que eu acho que é de fazer a gente se rever e se reolhar. Como que entra a Sari na sua vida, a autora do fim da vida do seu filho? Isso. Sara entrou na minha vida no momento em que primeiro entrou na vida do Manhã, né? Que Manhã começou a trabalhar com ela. Foi no em 2014. Eu estava até gestante nesse tempo que Manhã começou a trabalhar com ela. E depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar com ela porque vim morar aqui em Recife e é, eu estava à procura de emprego, mas assim não estava conseguindo por questões de preconceito mesmo, sabe? Pelo fato de eu não estar nos padrões que a sociedade exige para trabalhar numa loja, essas lojas de departamento, essas coisas, onde eu estava buscando emprego. E é, minha mãe disse que estavam precisando de uma pessoa para fazer faxina. Então eu disse, não, mãe, eu quero, porque pelo menos é um trocadinho que eu tenho que ajuda nas despesas de casa. Então comecei a fazer faxina. Aí teve um período que a mãe tirou férias, eu fui tirar as férias de manhã e depois de um tempo ela engravidou e ela me Ela chamou para Sari, trabalhar né? de carteira assinada. A Isso, a Sari. 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 Engravidou e me pediu para e perguntou se eu queria trabalhar de carteira assinada. Eu disse, eu quero, que eu precisava de um emprego. Então eu e comecei a trabalhar com eles, com a família, né? E depois disso de carteira assinada. E depois que ele ganhou as eleições, o marido dela, eles deram baixa na minha carteira e eu comecei a trabalhar recebendo pela prefeitura de Tamandaré. Então, daí em diante, eu me mantive trabalhando para a família. É, eles iam e voltavam de Tamandaré, principalmente finais de semana. Mãe aqui ia para lá para dormir lá, cuidar dos filhos dela. Eu ficava aqui. E depois teve um período que eu comecei aí também. Comecei aí no período de final de ano, que eu até lembro que esse dia foi bem difícil para mim, que eu trabalhei até tarde, ainda me queimei, meu filho se machucou e eu não, eu tive um final de ano muito péssimo mesmo. E tanto que eu disse para mim, não, eu não vou mais trabalhar final de ano para ninguém, eu preciso cuidar de mim, preciso da minha família. E depois a gente não trabalhou mais esse final de ano. Tanto que um ano antes daquilo acontecer com meu filho, a gente passou ano novo na praia, realizei um sonho, sabe? E ele adorou ter um piano na praia, viagem de queima de fogos. Infelizmente, eu não tenho mais esse registro porque meu outro aparelho teve um problema e eu perdi todas as fotos desse momento da gente passando um novo na praia. E depois eu comecei a ir alguns finais de semana para Tamandaré com eles. E às vezes meu ex-marido pegava meu filho e eu ia só com minha mãe, ou então, às vezes, quando era final de semana dele pegar meu filho, o Miguel ia também. E a gente ficou mais tempo mesmo lá em Tamandaré, no período da pandemia. E deu um boom mesmo, foi depois do carnaval, começou a aumentar os casos, e ela chegou para mim e disse, vamos todos para Tamandaré. Mas antes, quando começou, né, a dona do hotelzinho estava dizendo, Mirtes, tá vindo uma doença aí, não sei como é que vai ficar. E depois Miguel, a gente foi para Tamandaré. Eu não tive a opção de ficar em casa, não me veio essa condição de ficar em casa, me cuidando do meu filho e recebendo meu salário. Então a gente foi para lá.
Foi o tempo que o hotelzinho e a escola parou totalmente e a gente ficou lá nesse período. Quando foi em abril, agora dia 21 de abril, como vai completar 3 anos que eu peguei Covid, é, eu peguei Covid, eu e o marido dela, e a gente veio para se proteger para o apartamento dela, aqui em Recife. Ela não me liberou para ficar em casa me cuidando, me manteve lá no apartamento deles, trabalhando. Com Para mim Covid? foi muito difícil com Covid. Para mim foi muito difícil trabalhar doente, com febre, tá? Mal estava me alimentando porque eu não tinha fome. E em uma semana doente eu perdi 6 quilos. Foi bem difícil para mim, mas graças a Deus, sobrevivi, porque eu tinha muito medo de morrer, porque eu via pessoas que eu conhecia morrendo. Sempre chegava a notícia para mim, fulano morreu, fulano morreu. E aquilo na minha cabeça estava me deixando quase louca. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não vou ver mais meu filho, não vou ver mais minha mãe. E depois eu soube que minha mãe e meu filho passaram uns dias mal, com febre, disenteria, mas foram poucos dias. Depois de muito Eles lá em tempo, Tamandaré. eles lá em Tamandaré. E depois de uns dias eu fiquei sabendo que foi feito um teste, que o marido da ré foi no hospital e pegou uns testes e fez na casa e foi descoberto que mãe e Miguel teve Covid, mas já estavam curados. Mas foi o Covid de forma leve. E manhã era uma das minhas maiores preocupações, porque minha mãe é uma idosa, é ex-fumante, então eu ficava muito preocupada, principalmente com ela. Mas graças a Deus a gente sobreviveu ao Covid, a essa doença. Mas infelizmente eu perdi meu filho para o racismo, para o preconceito, para o desamor, para o descaso. Dias depois que eu melhorei, eu voltei para Tamandaré. É, alguns dias depois, a filha dela ficou doente e ela veio para Recife e me trouxe também para ajudar a cuidar da filha dela. E alguns dias depois, minha mãe e meu filho veio para Recife, porque a mãe dela ia viajar e não ia ficar. O filho dela ficou com a outra avó e para amanhã vim para Recife para buscar os remédios dela, que minha mãe toma os remédios de pressão. Então amanhã precisava vir no posto, pegar receita para buscar remédio. E para meu filho não ficar tão exposto na rua, aí ela deixou que eu levasse o Miguel para o trabalho, no dia 2 de junho. E foi justamente o dia que eu perdi meu filho. Foi um dia bem atípico, esse dia. Primeiro porque ela pediu para eu chegar cedo no trabalho. Então eu saí muito cedo daqui com o Miguel. A gente foi embora para o trabalho. É, eles estavam pra, ele e Sofia brincavam lá, só que estavam aperreando muito a cadela, e a cadela dela é uma. Eu esqueci a raça. Então a cadela não poderia ficar correndo muito, porque ficava com dificuldade de respirar e tudo mais. Eu sempre chamando a atenção, não, não façam. Não faz com que Mel fique correndo, porque senão essa cadela vai ter um troço. Ameniza a questão da brincadeira, para ela não ficar doente e tudo mais. Porque eu não tenho dinheiro para pagar um cachorro novo, porque aquele cachorro é muito caro. Então, foi o tempo que ela chegou, e antes disso a manicure tinha chegado. Ela chegou, já tinha dado almoço às crianças, perguntei se ela queria almoçar, ela disse que não. Ela mandou eu descer com a cadela. Aí ela disse: Deixa as crianças aqui que eu olhe, porque as crianças estavam brincando. E desci. Naquele momento, eu confiei Miguel a ela. Então, eu desci para levar a cadela para passear, foi menos de 10 minutos. Quando eu voltei, eu encontrei meu filho naquela situação. Essa parte eu prefiro não comentar, porque é uma parte que é muito dolorosa para mim, lembrar tudo aquilo. Mirtes. Eu sei que naquele dia minha vida acabou, a minha vida, e
Não, a gente não vai entrar no E que desde você. esse dia que eu vim lutando por justiça. A gente não vai entrar em momentos que, que eu imagino. Eu sei do que você está falando, no momento que você encontra o Miguel, né? Naquele momento que deve ter sido terrível. Só para entender uma coisa da linha do tempo, você trabalhou quantos anos naquela casa? Aproximadamente 4 anos. 4 anos. Eles, como eles eram, como pessoas. Você está me relatando coisas que eu fiquei impressionado. Eu já acho impressionante uma pessoa ser obrigada a trabalhar doente, ainda mais com Covid. Isso realmente para mim é impactante demais. Ah, você me relata também, você falou uma coisa muito forte para mim que Miguel, pare de brincar tanto com a cachorra, porque se essa cachorra tem um troço, eu não tenho dinheiro para pagar um cachorro novo. É assim, é uma coisa. Você era obrigada se você, porque numa limpeza é algo de quebrar, isso é normal da vida. As coisas têm começo, objetos têm começo, meio e fim, vidas, infelizmente. Bom, você sabe disso. Eles eram patrões que como que eles eram padrões? Se a cachorra morresse porque ela estava brincando, você teria que pagar uma cachorra nova? Sim, seria, porque era aquela cadela, eu era, que era quem eu tinha que cuidar da cadela também. Eu era paga para cuidar da casa e preparar as refeições, mas tomava conta das crianças e do cachorro também. E aquela cadela, se pelo acaso aquela cadela ficasse doente, alguma coisa decorrente daquelas brincadeiras, porque a cadela estava sob meus cuidados. Se fosse necessário, teria que pagar sim. E eu era paga só para cozinhar e arrumar apartamento, mas eu fazia outras funções, que era cuidar dos filhos dela, cuidar da cadela. E eles, eu não posso, eu só posso dizer um pouco da relação assim com ela. Com o marido dela, eu mal falava, mal ouvia, porque eu só via ele geralmente final de semana, quando ele estava em casa, alguns dias durante a semana que ele aparecia, mas era mais um bom dia, uma boa tarde, como você está? Estou bem? Como é que o senhor está? Não, estou bem. Pronto. Ou então um pedido, ele querendo uma comida diferente, uma refeição diferente, ou pedindo uma roupa, alguma coisa do tipo. Eu mal falava com ele, meu contato maior era com ela. Eu nunca, eu já fui chamada a atenção algumas coisas, mas foram poucas vezes com relação ao serviço, mas eu fazia de tudo para não ser chamada a atenção, tentava fazer tudo de acordo com o gosto dela, questão da comida, a limpeza do apartamento, junto com minha mãe. Fazia de tudo para não ter nenhum problema com relação a isso. Sempre buscava fazer a minha parte e muito bem feita para não ser chamada a atenção. Então, não posso dizer assim, não, ela gritava, ela fazia assim, não, isso aí eu não posso dizer, que eu estaria mentindo. Mas a questão de horário de trabalho durante a semana, foi acordado uma questão de horário, mas assim, algumas vezes era ultrapassado esses horários, que era de 8 às 5, e sábado de 8 a meio-dia, mas às vezes no sábado eu largava de 3, 4, 5 horas. Eu não reclamava dessa questão do horário do sábado, não chamava atenção, porque algumas vezes durante a semana eu chegava um pouco atrasada, por volta de 10, 15 minutos, por questões de transporte mesmo, e aqui em Recife a questão de transporte é horrível. E era isso. Só extrapolou muito questão de horário de trabalho pelo período da pandemia, que em Tamandaré eu tinha hora para pegar, mas não tinha hora para largar. Isso para mim era muito difícil. Já teve dias de eu trabalhar até mais de 11 horas da noite, porque chegou um casal de amigos deles lá e fizeram um churrasco, eu precisava preparar os acompanhamentos para o churrasco. Então, era mais ou menos dessa forma. Tinha hora para pegar, mas não tinha hora para largar, e para mim era uma pressão psicológica muito grande, porque tinha que preparar as refeições, tinha que olhar as crianças,
e mãe arrumava a casa junto com a outra funcionária que estava gestante, estava trabalhando nesse período de pandemia também. E era bem complicado, sabe? Enquanto ele e ela ficavam no quarto o dia todo, a mãe dela também ficava no quarto o dia todo com a cadela que ela tinha, que era uma show-show que o marido dela não queria que essa show-show ficasse andando pela casa, porque ele dizia que essa show-show era traiçoeira, tanto que mordeu a filha deles e ficou aquele clima, né? Um, dentro da casa, cada um no seu quarto, as crianças brincando, e eu sempre, como a cozinha tinha várias janelas, então dava para ver a movimentação das crianças, eu sempre pedia para elas ficarem naquele cantinho ali, porque dava para visualizar, principalmente meu filho, e era isso. Ou seja, enquanto você cozinhava, você tinha que olhar as crianças também, porque você tinha que fazer tudo junto. É, E tudo junto. no meio de uma Covid, onde se pedia muito para que as pessoas ficassem em casa, só coisas essenciais, sendo que o seu trabalho ali não era, você não era médica, você não era enfermeira, você não era essencial para estar ali na vida. As pessoas todas E tinham assim, que se readaptar e eles não se readaptaram, eles não podiam. isso. E quando ela disse que íamos todos para Tamandaré, ela disse: vamos todos para Tamandaré, e lá a gente vai se proteger desse vírus. Então, Recebendo pessoas com churrasco. isso. A primeiro momento era só a gente que estava ali que ia ficar e acabou, assim. Não ia receber ninguém de fora. Ninguém de fora. Mas depois chegou lá, depois de acho que na faixa de uns 15 dias mais ou menos, começou a aparecer pessoas de fora a ficar lá, porque a casa tinha vários quartos, vinha pessoas daqui de Recife que ia passar final de semana lá para fazer churrasco. É, chegava outras pessoas para ficar por lá, para fazer visita, e assim, aquela falsa proteção. Foi prometido uma coisa, mas na realidade foi outra, né? Tanto que você pegou Covid e mesmo com Covid você teve que trabalhar. Isso também é uma coisa que Isso. mostra bem a dinâmica desumana. Agora, voltando para o dia 2 de junho, onde tudo acontece, eu não quero que você entre nos pormenores de como o Miguel estava, porque isso eu sei que deve ser uma coisa, um momento. Mas quando você viu você entendeu já de cara como que foi o impacto da notícia para você, mais do que como você viu seu filho? Como foi, Eu é, não, como foi chegando para você e você foi, é meu filho, mas de onde, como que foi o momento de tudo? no momento eu não estava entendendo nada, eu não estava conseguindo raciocinar, compreender. Só disseram que ele caiu lá de cima, mas eu não sabia de qual andar, nada ainda sugeriram. Será que foi do sétimo? E assim, não estava entendendo nada. Eu só vi cair em si mesmo, diante de tudo que aconteceu com meu filho depois do enterro dele. Durante o enterro já estava surgindo alguns comentários e eu só fiquei sabendo da verdade mesmo depois que eu enterrei meu filho. Eu cheguei em casa, recebi uma ligação e me mandaram os vídeos. Então foi onde eu caí na realidade do que aconteceu com meu filho. Sobre a questão do andar, na delegacia mesmo, eu soube qual o andar, da onde ele tinha caído, mas eu não. Que na delegacia eles receberam as imagens das câmeras. Só que eu não tive coragem de assistir, eu não tinha coração para assistir naquele momento, que eu estava muito mal, estava muito abalada. Estava conseguindo raciocinar nada do que estava acontecendo direito. Eu só sabia naquele momento que eu tinha perdido meu filho. E quando eu vi as imagens que me mandaram, eu entrei em choque aqui em casa. Eu disse: meu Deus do céu, eu não acredito que ela fez isso com meu filho. Eu liguei para ela, eu disse: Ari, por que tu deixou meu filho no elevador? Por que tu apertou o botão na cobertura para ele ir embora? Não, eu vou provar para você que eu não fiz nada, eu não apertei botão nenhum. Eu disse: mas Ari, por que você fez isso com meu filho?
Não, eu só vou provar a você que eu não apertei botão nenhum. E assim, depois eu fiquei sabendo das coisas e tentando assimilar tudo aquilo, sabe? Que eu estava muito atordoada. E depois eu comecei a assistir a televisão, porque desde que aconteceu com aquilo com meu filho, não me deixavam assistir televisão, não deixavam pegar no celular direito, porque no dia que aconteceu já estava rolando as imagens do que tinha acontecido. As pessoas ao meu redor já sabiam o que tinha acontecido, menos eu. E tanto que no dia do velório eles foram para lá, ela e o marido foram expulsos do velório, eles saíram correndo e eu sem entender o que estava acontecendo. Assim, gente, pelo amor de Deus, respeita, meu filho está aqui dentro de um caixão. Depois eu vi tudo isso e vi, depois comecei a assistir televisão, vi que não queriam divulgar o nome deles, nem a imagem, nem a foto deles. E a imprensa estava aqui na minha porta direto. Eu peguei e disse, saí dizendo o nome deles. Eu disse que quem abandonou meu filho no elevador foi Sari Mariana Gaspar Corte Real. E que disseram, não, que ninguém sabe quem é o marido dela, que é prefeito e tudo mais. Eu peguei e disse, é Sérgio Hacker Corte Real. Então, quem abandonou meu filho no elevador foi ela, foi Sari. E foi daí em diante que começaram a divulgar as fotos dele, as imagens deles, porque não estavam divulgando as imagens deles, dela, né? Então, daí em diante começaram a colocar as imagens, depois descobri que ela tinha pagado uma fiança para responder em liberdade, que eu fiquei indignada com relação a isso, porque se tivesse sido eu, não teria direito à fiança, iam logo me mandar para uma audiência de custódia e até a presente data eu poderia estar presa. E se eu tivesse presa, se eu tivesse embaixo de 7 palmos de terra? Porque foi um crime cometido contra uma criança. Então, desde esse dia que eu venho lutando por justiça, muita gente se somou a essa luta, fortalecendo para que o caso não caísse no esquecimento, cobrando celeridade no andamento das investigações. Com o tempo, eu consegui um advogado, que foi o doutor Rodrigo Almendra, para cuidar do caso do meu filho. E o delegado prometeu que cumpriria os 30 dias para fazer as investigações. Ele cumpriu o, o que foi dito. Eles concluíram a investigação, colocaram a tipificação para abandono de incapaz com resultado morte. E a gente depois deu uma pressionada para que o Ministério Público aceitasse a denúncia, para que o inquérito se tornasse processo. E o Ministério Público aceitou e ainda botou um agravante por ser criança e por ter sido num período de calamidade pública, que é a pandemia, que isso aumenta um pouco a pena da prisão dela. E, e nisso a gente vem cobrando para que houvesse celeridade, né? Com relação ao caso, houve muitos impasses, muitos erros dentro do processo, que a gente vem cobrando, vem expondo esses erros, mas o judiciário, mesmo a gente expondo esses erros, permaneceram com os erros, que isso é um absurdo, e tanto que esses erros influenciaram na questão da condenação, do texto da condenação. Um dos erros cometidos foram ter ouvido uma testemunha em sigilo, de forma sigilosa, sem a presença dos meus advogados. A gente correu atrás pedindo que fosse anulado e fosse refeito o ato de intimar essa testemunha e que ela fosse ouvida, mas que meus advogados também estivessem presentes, que foi uma testemunha de defesa dela. E o testemunho dela traz narrativas horríveis, dizendo que minha mãe maltratava Miguel, que a gente agia de racismo com Miguel e cárcere de privado, botava Miguel em cárcere de privado. E essa testemunha, que é a Rosineide, que ela é babá do filho do sobrinho, ela é babá do sobrinho de Sérgio, o marido de Sari. Essa mulher, Rosineide, eu só a conheci em Tamandaré,
no período da pandemia, que ela cuidava do sobrinho dele, de Sérgio, e ela vem falar coisas que não tem noção, não tem sentido. Eu manter meu filho em cárcere de privado, como assim? Meu filho vivia para cima e para baixo, correndo, brincando com os filhos dela. Um sobrinho dele, como meu filho estava sendo mantido em cárcere de privado? Cárcere privado, você não teria levado ele na casa da patroa. Exato. Então, se meu filho estava em cárcere de privado, os filhos de Sari também estavam em cárcere de privado? Não, mas qual é a lógica dela falar que seu filho é cárcere privado se ela tá. Ele não morreu na sua casa. Ele morreu na casa de outra Pois pessoa é, que está em cárcere privado, você não tira de dentro de casa, não é isso? pois é. Tira de dentro do É teu dizendo, quarto. dizendo que a gente age de racismo com Miguel. Como assim, de racismo? Ela fala que minha mãe chamou o Miguel de peste preta. Nunca minha mãe falou isso. Minha mãe tem um carinho enorme pelo meu filho. Eu nunca ia falar isso pro meu filho. Sempre tratou bem. Miguel e manhã tinham uma relação de cumplicidade, de amor muito grande. Para ela pegar e falar isso. Então, assim, é um depoimento que não tem cabimento. E eu necessitava muito que meu advogado estivesse presente para poder fazer perguntas estratégicas para contradizer essa testemunha, porque o que ela traz não é verdade. E quando a gente pediu para que fosse feito, que tivesse sido anulado e fosse refeito o ato de intimar e escutar essa testemunha, o juiz negou, disse que não ia trazer prejuízo ao processo. Mas só que, quando foi mais na frente, quando chegou a sentença, o depoimento dessa testemunha foi levado em consideração. É apontado pelo mesmo Não, juiz que negou, ele aponta o depoimento. exatamente, Ela não exatamente. foi a júri popular, né? Não, júri singular, por conta da tipificação que ela foi amputada. Então, não cabia júri popular. E quando vem a sentença, que a gente não recebeu a sentença primeiro. Quem recebeu a sentença primeiro foi a imprensa. Quando nesse tempo eu estava até em São Paulo, quando um jornalista ligou para mim. Mirtes, como é que você está diante da condenação de Sari? Eu disse, oi? Como assim? Não estou sabendo de nada. Eu disse, não, só a sentença, Sari foi condenada a 8 anos e 6 meses. Naquele momento, me veio aquela sensação, ah, Jesus, graças a Deus, saiu a condenação, vou poder descansar, vou poder ficar mais tranquila, né, com relação a tudo isso, porque é muito violento essa questão de estar em cima, cobrando, ouvir absurdos dentro do judiciário, das testemunhas, sabe? E quando foi depois, eu falei com meu advogado disse, não, a gente não recebeu a sentença, não estou sabendo de nada. No outro dia foi que ele teve acesso à sentença. A sentença foi enviada para a gente. E quando eu li o texto da sentença, para mim foi uma queda muito grande no coração. Que no outro dia eu vim para Recife, eu vim o voo todinho chorando dentro daquilo que eu li. Ele condena ela a 8 anos e 6 meses, mas que ele também condena eu e minha mãe, mandando que seja investigado, que sejamos investigados pelo crime de racismo, cárcere de privado e espancamento. Eu vim de São Paulo para Recife chorando dentro daquilo que eu li. E para mim foi muito pesado mesmo, ver que eu e minha mãe estavam sendo revitimizadas, ao ponto deles quererem que eu e minha mãe fosse investigada pelo crime de racismo, espancamento e cárcere de privado, que é uma sentença contaminada diante de testemunhas diante de oitivas da testemunha de defesa dela. Esses 8 anos e 6 meses, 6 meses dessa condenação são referentes a ela saber que eu e minha mãe cometi esse crime com o Miguel, e esse crime cometido dentro da casa dela, que eles dizem que foi dentro da casa dela, e ela saber, e ela saber. Então, a imprensa não sabia do conteúdo todo dessa condenação, só sabia que ela tinha sido condenada, mas não sabia essa parte que incriminava eu e minha mãe. E quando
foi depois, de uns meses depois. Eu ainda tenho, nesse meio período, eu fui convidada para ir para o programa de Fátima Bernardes, dos 10 anos do programa, e também despedida dela. Eu iria falar no programa, né, sobre esse trecho da condenação, mas só que não tive a oportunidade, porque era um programa mais leve, tudo mais, então disse, não, deixa para outro momento. Que eu mesmo queria dar essa notícia, mas quando teve um jornal daí de São Paulo que teve acesso ao texto completo, mas em respeito a mim, a minha mãe, eles não colocaram esse trecho porque eles acharam um absurdo isso, a forma que o juiz trouxe esse texto, só divulgou outros trechos. E um jornal daqui de Recife trouxe o texto completo. E me avisaram, Miss, a gente conseguiu o texto da condenação e a gente vai botar no ar. Eu disse, tudo bem, fica a seu critério. Isso para mim foi muito pesado. Aí, nesse tempo, período, eu fui para a Colômbia a trabalho. Quando eu cheguei em Bogotá, eu estava sem comunicação, aí eu consegui um chip lá para ter comunicação. Chegou várias mensagens dos meus advogados, dos meus familiares. Aí disseram que todo mundo aqui no Brasil já estava sabendo disso e que eu não me preocupasse, porque muitas pessoas foram contra isso, porque todos veem que isso é mentira. E todos relembraram, né? Que eu fiz uma campanha na internet pedindo para que fosse refeito, depoimento de testemunha, que trazem absurdos e tudo mais. E foram contra essa condenação. Isso repercutiu muito. Eu estava lá em Bogotá nesse dia muito preocupada com minha mãe aqui. Minha mãe estava sozinha em casa, mas as pessoas entenderam que aquilo que o juiz fez foi errado. Muitas pessoas entenderam isso e a gente entrou com pedido, né? A gente entrou com recurso para que fosse refeito o texto da condenação e também a questão do tempo de prisão dela, porque a pena máxima era de 12 anos. Ele colocou 8 anos e 6 meses. Mesmo eu recorrendo, querendo provar que não cometi esse crime, ela ia diminuir 6 meses mais ou menos da pena dela, mas eu não queria saber. Quero apenas que essa condenação realmente seja a ela, porque quem cometeu um crime contra meu filho foi ela, não foi eu nem minha mãe. Foi uma estratégia da defesa dela para que tirasse a culpa dela e colocasse a culpa para mim e minha mãe. Mas só que eles deram tipo um tiro no pé diante disso que aconteceu. Então, a gente vem batalhando aí para que essa condenação seja refeita, esse texto da condenação seja refeito. A gente vem pedindo celeridade ao desembargador, né? O relator do caso, que o caso agora está em segunda instância, vai para o relator, que é que é o desembargador Cláudio Jean, e depois vai para votação para os outros desembargadores. No começo desse mês, no finalzinho do mês passado, minha advogada, doutora Ana Maria, ela veio de Brasília para cá. A gente fez um despacho com o assessor do desembargador, porque nesse dia ele não estava aqui em Recife, e apontando alguns pontos, né? Trazendo alguns pontos do processo para que fosse observado direito, sabe? Tudo isso que aconteceu. E pedindo celeridade, que a gente vem pedindo celeridade a eles. A gente não sabe por quê, mas o caso ficou em segredo de justiça. A gente pediu para que fosse retirado, para que as pessoas possam ter acesso ao que vem acontecendo. E é isso, Me diz uma coisa, o julgamento foi em 2022, né? isso. E saiu. Esse absurdo de você e a sua mãe serem colocadas como criminosas contra o Miguel, isso acabou ou você ainda está respondendo por isso? Não houve nem investigação. Então não se estabeleceu o crime, não existiu. Eles pararam com isso. Pelo menos Isso, tiveram a dignidade de não continuar com um erro tão abissal assim. isso. E um ponto bem interessante de tudo isso, que o caso Miguel é envolvido numa questão de racismo estrutural. Claro, lógico. E o juiz só reconhece o racismo para agir contra eu e minha mãe.
Isso é vocês pagarem duas vezes pela morte, pela saudade, pelo choro, pela tristeza e ainda por uma culpabilidade que não existe. É, Exato. porque aquela cena do elevador para mim, ela diz tudo, né? É um inquérito pronto, aquela cena do elevador. Não tem mais, Exato, não exatamente. existe, eu não sei. O que ela justifica? Qual é a justificativa que ela tenta dar? Ela tenta falar com você. Eu sei de uma carta que ela escreveu, uma carta, aliás, que não diz nada com nada. Eu li aquela carta, uma carta só para tentar. Mas o que se explica no primeiro momento ou se explica depois? O menino está sozinho, ele tinha 5 anos, Miguel, não é isso? Isso. Eu gostaria de perguntar para ela, para a Sari, se fosse filho da sua amiga e a sua amiga desceu para andar com o cachorro, você ia deixar o filho da sua amiga, branca, rica, sozinho pelo elevador? Acho que não, né? Então, Não. essa seria a resposta. Mas o que que ela te diz? O que foi falado? Como que o Miguel chega até o elevador? Qual é a dinâmica? O que que ela tenta explicar? Porque ela deve ter tentado explicar alguma coisa. Ela diz que Miguel fugiu do apartamento. E quem viu Miguel fugindo do apartamento foi a filha, que disse a ela que Miguel tinha saído. Mas, assim, quando eu saí do apartamento, ela disse que teria trancado a porta. Para mim, trancar a porta não é só porque lá é uma fechadura eletrônica e uma fechadura manual. Então, mesmo que Miguel tivesse fugido do apartamento, ela estava na cozinha, Miguel teria, ela teria ouvido o barulho da fechadura eletrônica. Porque quando abre a porta, aquela fechadura faz barulho, quando sai faz barulho, que a gente escuta. Mas um tum-tum-tum, Até do tem uma quarto. musiquinha até, não tem? Foi uma musiquinha. Do quarto dela, que é bem distante, a gente escuta. E ela só saber que Miguel saiu do apartamento, porque a filha dela disse: Mamãe, Miguel saiu do apartamento. E quando ela foi atrás de Miguel, ela disse que Miguel ficou indo de um elevador para outro, ficou entrando de um para outro, que mostra isso nas imagens, o tempo que Miguel ficou de um apartamento, de um elevador para o outro. Mas assim, poxa, esse tempo que Miguel estava correndo de um elevador para o outro, por que ela não pegou na mão de Miguel e botou dentro do apartamento? Porque eu sou bem sincera a você, os filhos dela, quando faziam alguma coisa errada, eu chamava atenção, se fosse possível, eu pegava na mão, era uma questão de proteção. Lógico. Porque é uma criança. Uma criança não tem noção do que está acontecendo, não tem noção do perigo que está correndo. Então, eu, como um adulto, é que eu tenho noção, eu tenho discernimento do que pode acontecer. Então, quando fazia alguma coisa errada, eu pegava pela mão, chamava atenção, depois eu comunicava a ela: olha, seu filho fez isso, isso e isso. Então, eu chamei atenção dessa forma. Sua filha fez isso e isso, eu chamei atenção dessa forma. Miguel foi de um elevador para o outro correndo. O que é que custava ela pegar Miguel pela mão e dizer: olha, você vai esperar sua mãe aqui? Ou então tá ligado para mim. Me diz: ó, Miguel fugiu do apartamento, o Miguel tá aperreando. Sobe, por favor. Ou então, e ela disse que ligou para mim e não conseguiu ter contato comigo, mas só que eu tenho meu celular aqui, eu foi feito meu celular, Foi tá, periciado. prova dentro do processo, foi periciado, tá todo registrado, as chamadas, não tem uma ligação dela para mim, não tem uma ligação. E ela disse que ligou, mas ela só disse que o momento que ela ligou é quando o Miguel a porta do elevador já tem ido embora. E que ela disse que ele estava ligando para mim para ir atrás do meu filho. Depois que ela abandona meu filho, é que ela diz que ela ligou E ela falou o para que mim. com o Miguel no elevador? Porque parece que ela para, assim, ela dá uma peitada nele. Isso, O que ela fala? isso. Ela é uma adulta, uma criança. Primeiro que ela olha de cima para baixo. O que que ela fala Ela, para ele? ela disse que chamou, ela pediu várias vezes para que Miguel saísse do elevador. Ela só pedia para ele sair do elevador. Então, assim, ela pegou, disse que pediu várias vezes para que Miguel saísse do elevador. E ela deixou Miguel no elevador porque a filha dela estava chorando. E pegou, sem querer, deixou a porta fechar e foi embora. Ela Mas aperta um só botão. que, exatamente, só que nas imagens não mostra dessa forma. Mostra que ela fala com Miguel, depois ela aperta o botão, dá as costas e vai embora. Ela vê a porta fechar.
Não houve nenhum impulso dela botando a mão, tentando fazer com que aquela porta não fechasse. Ela aperta o botão e vai embora. E depois ela retorna para o apartamento para voltar a fazer as unhas dela. E quando ela volta para o apartamento, é que ela diz que liga para mim para eu ir atrás de Miguel, depois que ela abandona meu filho. Só que eu tenho provas aqui que ela não ligou para mim em Não, nenhum momento. a manicure foi ouvida? O que que a Ela manicure fala? foi ouvida e se contradiz no depoimento dela. Em um momento, ela diz que Sari volta para fazer as unhas, e em outro momento, ela diz que não, Sari não volta para fazer as unhas porque ela estava muito aperreada dentro do apartamento, porque Miguel acabou entrando no elevador tudo mais. A manicure se contradiz. Em um depoimento na delegacia, ela diz uma coisa, ela diz que Sari voltou para fazer as unhas, tudo mais, tanto que no momento da queda, escuta um barulho forte. Ela ainda diz: será que Miguel quebrou alguma coisa lá fora? Só que no momento que ela está na frente do juiz, ela diz outra coisa. Diz que Sari não voltou para fazer as unhas, Sari ficou dentro da cozinha, andando para um lado e para o outro, preocupada porque Miguel tinha ficado sozinho no elevador, estava tentando falar comigo. Ela se contradiz. E assim, a manicure, ela, nesse período, ela permaneceu trabalhando para a Sari, fazendo as unhas dela. Sim. Permaneceu. Então, vem com um depoimento contrário que ela deu na delegacia. E assim, não, fica um pouco até estranho dizer, não, eu esqueci, porque o tempo do crime para o depoimento é curtíssimo. Sim. É curtíssimo para elas Não verem tem com essa como, não foi mudança. nada de tempo. Me diz uma coisa, ela morava em que andar? Mora em que andar? A Sari, o Miguel Quinto estava. andar. Então ele sobe. Isso, Além de tudo, ele vai para o nono, né? Que é tudo onde tudo acontece. isso. É um A prédio posição no altíssimo. andar. Esse, E ele estava. E ela disse que ele falava o quê, a Sari? Que o Miguel falava o quê? Eu quero minha isso mãe. eu só quero minha mãe. Isso eu quero minha mãe. Era E normal o quando Miguel, se você saísse, o Miguel querer correr atrás de você? Porque eu fico pensando, o que que não, faz o teu filho querer você? quando ele está brincando, ele esquece de mim porque ele quer Com brincar. certeza. Então, para mim, eu não posso confirmar nem nada, mas diante dessa atitude, eu sinto que ela falou algo que ele não agradou a ele e ele queria a mim. Tem um momento na filmagem que mostra ele dando língua para ela. Eu não eduquei meu filho a chegar e dar língua para os outros assim. Eu sempre eduquei meu filho para que ele tratasse as pessoas bem. E tem um momento que ele dá língua para ela. Se ele deu língua para ela, é porque ela falou algo que não agradou a ele e que ele reagiu daquela forma. É porque Ele reagiu daquela forma. eu fico pensando o que fez ele sair da casa, o que fez ele querer você de qualquer jeito. O que motivou ele Pois a é. abrir? Ele sabe abrir essa, porque eu vejo um monte de gente essas fechaduras eletrônicas, até eu mesmo em algumas, eu não consigo sair com aquele negócio, mas até, porque um é Não. assim, outro tem que puxar, outro tem que enfiar, aquilo lá me deixa às vezes transtornado. Eu que sou um adulto. O menino Naquela sabia porta, abrir aquela porta? naquela porta teria que virar um botão. Eu não sei se Miguel saberia abrir o botão. Eu não sou sincera, eu não sei te dizer se Miguel saberia realmente abrir aquela fechadura. Porque Miguel foi pouquíssimas vezes naquele apartamento. Que foram em momentos que eu e minha mãe estavam trabalhando, momentos que a escola e o hotelzinho estavam fechados. E eu não sei te dizer se realmente meu filho teria essa capacidade de abrir aquela fechadura. Não sei. Então, Apesar que é fácil abrir, porque os filhos dela abria. Os filhos dela abria a fechadura, tudo mais. A gente sempre corria, não, volte, não pode, tem mas que ficar eles dentro de moram lá. casa. Eles Pois é, moram, eles é moram lá. habitual, eles sabem abrir. Quando você está dentro da tua casa, você sabe, mesmo. Agora, o E Miguel. ela Ah, diz no depoimento dela que Miguel é uma criança esperta, que Miguel sabia o andar que estava indo, porque ele apertou vários botões. Só que meu filho, ele estava estudando, ele estava no processo de aprendizado. Meu filho, muito mal, sabia escrever o nome dele.
Meu filho estava aprendendo. Então, meu filho não sabia ainda a questão de números. Ela pegou e disse: não é porque meus filhos a gente deixava andar de elevador. Mas isso aí é problema dela, porque foram os filhos dela. Só que meu filho é uma criança que não morava ali. E além do mais, mesmo que ela deixasse o filho dela andando de elevador, queira que não, ela estava cometendo um crime, que é proibido. Naquele tempo, quando era a lei anterior, dizia que era proibido deixar crianças menores de 10 anos desacompanhadas em elevador, que agora aumentou, que é crianças de até 12 anos desacompanhada, que o nome da lei é até a Lei Miguel, que proíbe crianças menores de 12 anos desacompanhadas no elevador. E mesmo assim, ela deixando os filhos dela andar de elevador para ir para casa, para ir para o terceiro andar, para ir para casa da amiga dela, ela também não estaria cometendo crime, tanto ela quanto o marido. Mas assim, meu filho era uma criança que não conhecia aquele ambiente direito. Quando eu entrava ali com meu filho, ela entrava direto para o apartamento dela. E quando saía, era para ir direto para minha casa. Sim. O Miguel, ele vai para o nono andar. Ela aperta a cobertura, né? Porque já está apertado. Ele que aperta o nono andar, porque é o primeiro. Porque criança em elevador aperta. Eles gostam Ele de apertou, ele apertou vários andares. E por último, ela apertou a cobertura. O elevador só para primeiro nos números que foram apertados, para depois parar no último número apertado. Miguel só parou no nono andar porque ele apertou e também porque ele pensou que estava voltando para o o apartamento. quinto andar. Porque primeiro o elevador desce, o terceiro, ou foi o terceiro ou foi o segundo andar, e depois ele sobe. No momento que Miguel sente que o elevador está subindo, quando o pai abre a porta, ele pensa que está voltando para o quinto andar. Mas na realidade ele estava no nono andar. Nono andar. E ali ele sai e me chama, porque uma testemunha diz que escutou uma criança chamando mãe 3 vezes. E depois só escutou barulho. O Miguel, nesse nono andar tinha alguém? É um andar que tinha Só alguém que tinha. pode ter batido na Só tinha. porta. Ele provavelmente tenha batido no 901, que é justamente o lado que fica o apartamento dela. E nesse apartamento, o apartamento estava vazio, não tinha ninguém. Não tinha ninguém naquele apartamento. Só tinha morador do 902. E assim mesmo, tudo isso aconteceu. É... Meu filho se foi, dali do nono andar. Como foi os seus últimos, sem você saber que seriam os seus últimos momentos com o Miguel, como foi a ida para o apartamento? Vocês conversaram sobre o quê? Ou foi tudo tão normal que você nem lembra? Você sabe qual foi a última coisa que vocês conversaram? Ou a última coisa que te marcou dias antes ou no dia mesmo, alguma coisa? Não, um dia antes, quando a gente voltou para casa, né? Eu estava aqui já, que eu tinha voltado alguns dias antes, fiz uma faxina aqui em casa, tudo mais. No dia que ele veio aqui para casa, eu disse: filho, dorme aqui com mãe. Ele: não, mamãe, eu vou dormir aqui na minha caminha, porque eu tô com saudade da minha caminha. Depois eu durmo com a senhora, depois eu durmo com vovó. E isso foi um ponto que me marcou muito, porque meu filho não dormiu depois mais comigo. É. E no dia, foi um dia muito atípico, porque primeiro a gente saiu muito cedo. A gente até brincou aqui, porque eu tinha ganhado uma medalha no desafio virtual, ele pegou a medalha. Disse: mamãe, quero tirar foto com sua medalha. Depois a senhora botou para correr também para ganhar medalha. Eu disse: filho, todas as medalhas que a mamãe ganhar é sua também. Ele disse: não, mas eu quero ir para ganhar. Eu disse: tá certo. No próximo desafio, eu coloco você para participar. E a gente foi embora. Nesse dia, ele me pediu pastilha no metrô, comprei pastilha para ele, a gente foi embora de boa, sem problema nenhum. É num dia, Eu co- só, é num dia comum que sua vida vira inteira. pois é, só eu não consegui sim prever que aquilo poderia acontecer com meu filho, como eu previ que aconteceu com meu irmão.
mas eu não sabia que era com meu irmão, mas eu sonhei antes o que acontecia. E com meu filho eu não senti nada. Eu só senti depois que quando eu encontro o zelador, quando eu volto, né? Ele disse que alguém caiu do prédio. E veio aquela dor muito forte no meu coração. Eu disse, meu filho. Mas antes, assim, antes eu não consegui. Porque quando meu irmão foi assassinado, há uma semana antes eu sonhei que eu tive um pesadelo, que quando eu estava saindo da escola, alguém me perseguia na bicicleta. E eu acordei muito assustada. E na outra semana aconteceu isso. Um cara de bicicleta chegou e atirou para meu irmão pelas costas. Meu irmão foi assassinado por engano. O cara que matou meu irmão estava atrás de uma mula, que é um rapaz que carrega drogas. Nossa. Meu irmão estava com um casaco azul com o número 42 atrás. E por isso que ele foi assassinado. Justamente uma semana após do assassinato de Rian Charles, aquele brasileiro que foi assassinado Sim, sim, sim. Lá em Londres. no metrô em Londres, por engano. Confundiram ele com isso, que ele foi confundido com terrorista. Foi uma semana após a morte de Rian Charles, meu irmão estava sendo assassinado aqui, próximo à casa da minha avó. Então, eu consegui prever que algo ia para acontecer, mas com meu filho eu não consegui. Eu só consegui sentir depois que aconteceu e que na minha cabeça veio logo meu filho. Aquela Você, dor no peito. você e a Sari se cruzaram em algum momento depois? Como foi Sim, isso e como foi esse momento? na delegacia, quando ela foi dar os esclarecimentos dela, eu fiquei sabendo na TV, porque assim, é, não tinha uma data marcada certa para ela ir, dar prestar os esclarecimentos dela, aí passou na televisão que ela estava dando depoimento. Então, eu botei uma roupa e fui embora para a porta da delegacia, que eu queria falar com ela. Eu queria olhar na cara dela para ver o que ela ia me dizer com relação ao que ela fez com meu filho. E eu ouvi Dela? coisas horríveis, sim. O que que ela falou para você? Ela, ela diz que não tem culpa de nada, é, eu, que eu cuidava dos filhos dela porque eu queria, porque eu não era obrigada, e que ela não tinha arrependimento nenhum. Aconteceu aquele crime, aconteceu aquilo ali. E assim, ela fala isso de uma forma muito irônica. Isso para mim pesou muito ouvir aquilo da boca dela. E ela, tipo que acuada do canto da sala do delegado, com o marido dela de frente, insinuando como se eu fosse me levantar e atacar ela. E todos que estavam ali na sala viram a forma que ela falou comigo, que foi uma forma horrível. E tanto que eu saí de lá muito revoltada diante daquilo que eu ouvi dela, dizendo que não sentia nenhum pingo de arrependimento pela morte do meu filho. E depois disso eu ainda a vi algumas vezes, é, na audiência trabalhista, na ação civil pública que foi feita aqui e na ação penal, né, na audiência da ação penal. Havia algumas vezes e sou bem sincera a você, eu toda vez que havia eu pedia muito a Deus para me dar forças e me dar discernimento para estar de frente com aquele pessoa, para estar de frente com ela. Porque não é fácil estar de frente com uma mulher que é culpada pela morte de seu filho. Não é fácil. E que nega a culpa, né? E que não se sente Que culpado. nega a Acho culpa. que deve ser Não, destruidor você perceber que não existe no outro qualquer. A culpa te faz humano, né? Te faz. Meu Deus, como é que eu deixei isso? Não ela até chega a pedir perdão naquela carta, mas é uma carta que é uma carta, na verdade, um passa-pano para ela mesma, assim. É uma coisa assim, exatamente. não é Eu um vou perdão chegar nesse, legítimo. eu vou chegar nesse ponto da carta. Primeiro, que com relação à primeira carta, ela manda aquela carta porque naquele período era um período de eleição. E ela estava tentando amenizar a situação porque é, a imagem do marido dela estava vinculada ao crime
e ele estava, tipo que Ia perder a é, eleição. tudo indicava que ele ia perder aquelas eleições por conta do crime que a mulher dela cometeu. Então, aquela imagem foi para minimizar a situação, aquela carta foi para minimizar a situação. E essa carta nunca chegou em minhas mãos. Aquela carta foi enviada para a mídia, não para a Mirtes. Se ela queria falar comigo, mandasse aquela carta para mim, tinha chegado primeiro em minhas mãos. Mas não, aquela carta foi entregue diretamente para as emissoras de TV, não para mim. Então, aquela carta não foi para mim, em nenhum momento. E segundo, naquela carta ela mostra um tipo de arrependimento. E segundo, no depoimento dela, no dia 3 de dezembro, é... não, foi depois, foi o ano passado o depoimento dela. Ela diz na minha cara, na cara do juiz, na cara de todo mundo que estava ali na sala, que ela não sentia arrependimento nenhum, porque ela não cometeu crime nenhum, e que eu e minha mãe éramos ingratas, pelo fato dela estar passando por aquela situação. Então, isso para mim foi revoltante, ela chamar eu e minha mãe de ingrata por ela estar passando por aquela situação. Então, assim, eu tenho que ser grata a ela por ela ter mandado meu filho para a morte. Eu tenho que ser grata a ela pelo marido dela ter furtado a prefeitura de Tamandaré para manter o padrão de vida deles. Tenho que ser grata a eles por isso. Então, isso é um absurdo muito grande. Ele foi Um reeleito? absurdo muito grande. Não, não foi reeleito. E mesmo eu não me envolvi nessa questão de política nem nada para fazer campanha contra ele. Ele perdeu por culpa da mulher dele e ainda veio pessoas em minhas redes sociais me culpar porque ele perdeu. Eu não sou muito responder, mas nesse dia eu respondi, isso, veja só. Ele perdeu porque, primeiro, reflexo do crime que a dele cometeu. Segundo, ele roubou a prefeitura de Tamandaré. E terceiro, o povo não é besta. Pronto. É porque você e sua mãe eram pagas pela prefeitura de Tamandaré. Exatamente, éramos pagos pela prefeitura de Tamandaré. Não, eu não sabia que era errado, por isso que eu aceitei ficar recebendo pela prefeitura, não é porque eu precisava trabalhar. E eu não sabia por que era errado, porque outras pessoas da família, funcionários da família, recebia pelas prefeituras também. Então, assim, eu não pensei que era errado trabalhar na casa deles e receber pela prefeitura. Então, depois que foi cometido esse crime contra meu filho, foi descoberto isso, foi descoberto que ele cometeu um crime e que vem, eu não sei hoje, até hoje, não sei hoje como é que está o andamento dessas investigações. Eu só soube por alto, foi no ano passado, que os advogados deles estavam pedindo para que fosse extinta uma das investigações, que ele estava sendo tanto investigado pela Polícia Civil, mas também pela Polícia Federal, porque ele usou dinheiro do Fundeb, que é uma verba federal. Ele estava sendo investigado. Ah, da carta, mais nada. Você só foi descobrir que ela foi condenada a 8 anos e 6 meses e ela não está presa. Não está presa porque ela é ressolta. Então, ela tem direito a recorrer em liberdade. Essa pena Então, dela por de isso. 8 anos é muito difícil. Geralmente tem que ter no mínimo 9, 10 anos, uma coisa assim para se. Como é para Eu você? peço, Como é para eu você? peço a pena máxima. São Eu 12. quero a pena máxima para ela, 12 anos. Como é para você ver que o Miguel, por exemplo, ele já conseguiu até essa lei, Miguel, para elevador, ele já está mudando o mundo de alguma maneira, pelo menos o Brasil. No caso, como é para você ver essa falta de justiça? Para mim é bem pesado ver tudo isso. É, primeiramente, porque ela está tendo tipo essas regalias por ser uma mulher branca, rica, de uma família muito influente aqui em Recife, aqui em Pernambuco em si. Por isso que ela está tendo esse privilégio. Primeiro porque foi imputada essa fiança de R$ 20.000 a ela. Pelo crime que ela aconteceu, que ela não foi, como posso, não foi irregular a arbitração dessa fiança. Mas
ela teve esse privilégio, por ser branca, rica e, naquele tempo, esposa de um prefeito, primeira dama de uma cidade. Segundo, a gente pediu, ela passou esse tempo, né? Está aí respondendo em liberdade. Ela infringiu algumas regras da fiança, que uma delas foi se mudar sem avisar, sem informar dentro do inquérito, sem afirmar dentro do processo. Ela passou mais de um ano sem estar morando, tanto nas Torres Gêmeas quanto em Tamandaré, que são os dois endereços que ela informa dentro do processo. A gente já sabia, mas a gente não tinha uma prova formal de que ela não estava mais morando nos prédios. A gente conseguiu depois, porque um oficial de justiça foi citar ela para a minha ação trabalhista. Quando chegou lá, o porteiro disse que fazia mais de um ano que ela não morava ali. Então foi quando a gente realmente conseguiu uma prova de que ela não estava mais morando ali, que ela infringiu a fiança. A gente pediu que fosse avaliada essa questão, tanto com o Ministério Público quanto com o juiz, e ambos negaram. Porque todas as vezes que ela foi chamada para responder no judiciário, ela comparecia. Mas só que ela só comparecia porque os advogados informavam, tal dia tu tem que ir. Ela ia, mas que realmente ela estava no endereço que era para estar, não estava. E isso está errado. Uhum. Porque se fosse eu que fosse citado e não tivesse um endereço, já mandava os carros de polícia me caçar, para me prender, porque eu quebrei a fiança. A gente pediu, depois dessa condenação, a gente também pediu para que fosse apreendido o passaporte dela para que ela não fugisse do país. E esse pedido foi negado. Esse pedido foi negado, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz. E para mim isso foi muito pesado, porque, principalmente pelo Ministério Público, que é dono da ação, e negar isso, porque, poxa, tem várias, existe assim a possibilidade dela ir embora do país. Tem sim essa possibilidade. Sim. E foi negado. É o básico que Então, se faz em qualquer pessoa, sempre pedir o passaporte. Isso é o básico. e assim, vários erros vinham acontecendo, a gente pedindo que fosse refeito, a gente pedindo retratação, pedindo correção, e se negando a gente. Isso para mim é muito pesado, ver esses erros, pedir correção e ser negado, pela questão do privilégio branco, é muito pesado. E assim, hoje eu faço faculdade de Direito, vejo, estou vendo muitas coisas, aprendendo muitas coisas, e venho analisando, pô, tem coisas ali que estava errado e que não foi refeito e tudo mais, e é muito pesado para mim. Por isso que eu boto na minha cabeça, poxa, eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso estar ocupando esse lugar. Porque da mesma forma que eu estou passando por isso, várias outras famílias estão passando por isso também. Estão passando por isso também. Então eu preciso estar ocupando esses lugares, para que outras pessoas não passem pelo que eu venho passando hoje. Eu ia te perguntar isso, Mirtes, quando você tem um caso como o seu, eu entrevisto familiares há mais de 12 anos, e eu percebo o quanto é necessário até para a gente conseguir viver, porque a morte do Miguel, ele não é só o Miguel, você morre de alguma maneira. Imagino que o pai do Miguel também deva sofrer o seu sofrimento. A sua mãe, a avó dele, vocês ainda são atacadas como se vocês fossem é, cruéis com o menino. Então, tem um monte de coisa aí que vocês passam. Como que você me falou que está fazendo faculdade de Direito? Como tem muitas mães que é a famosa frase transformar o luto em luta e tudo mais. Como que você pretende, ou mudou a sua vida? O que você, a partir de agora, ao meio, o que você quer fazer? Quanto que o Miguel vai continuar te ajudando a se tornar um ser humano melhor? É, eu digo que uma parte da missão do meu filho se encerrou naquele dia 2 de junho. E foi me mostrar a questão da amizade, do amor verdadeiro, amizade, o amor entre uma mãe e um filho. E a outra parte da missão de Miguel vem se cumprindo agora. Primeiro, mostrando a questão da corrupção. E segundo, me dando uma missão. Mostrando também a questão, outra parte da missão de Miguel também, mostrando
à sociedade a questão do descaso, a questão da falta do cuidado, da falta de amor do próximo, principalmente com as crianças negras, que são várias vezes que são as maiores negligenciadas por essa sociedade. E, queira que não, ele me dá uma missão, que é estudar, me formar em faculdade de Direito e poder ajudar outras mães, outras famílias, a não passar pelo que eu venho passando hoje. Você vai se Então, envolver nessa causa ainda mais. Você vai sim, ser uma voz importante para isso. sim, Isso é eu o que eu vou. falo que é a vida eterna do Miguel. Se você conseguir ajudar um Miguel futuro, o Miguel vai estar sempre realizando e sendo revisto. Se a justiça não sabe fazer, que o mundo consiga ter a sua ajuda. Isso. Você pensa um dia, o que que você falaria para o Miguel se você encontrar, quando você encontrasse, se você for religioso, se você encontrasse? O que que você falaria? Eu creio muito que um dia eu vou reencontrar meu filho. E a única coisa que eu vou dizer é, ele, filho, eu tô morrendo de saudade de tu. Eu te amo. E dar um abraço bem forte nele. Porque eu creio que eu vou reencontrar ele um dia. E espero que esse dia esteja próximo, porque eu tô sentindo muita falta dele. Que é a única coisa que eu vou dizer, ele, filho, te amo. Te amo muito. Meio Apesar que ele já sabe disso, mas só vou reafirmar aquilo, essa frase. Você ainda é muito nova, você ainda não vai ser, esse dia não vai ser próximo, não. Você pensa em ser mãe de novo? Como que é isso para você? Como é você Eu, agora? Como é a Mirtes? Como a Mirtes consegue acordar todo dia? Como é se levantar? Como é pensar no futuro? eu, eu não me vem à cabeça no momento em ser mãe, porque o meu foco maior hoje é fazer justiça pela morte do meu filho. Eu acordo de manhã muito determinada a, a fazer algo de melhor para o próximo. É, uma palavra de conforto, uma força, alguma coisa para incentivar a continuar lutando, principalmente essas mães que perderam seus filhos. Algumas sempre me procuram, me pedindo força, conselho. E é, é isso. É, Você se perde ainda no tempo? Às vezes você olha, às Miguel, vezes. ainda tem esses espaços. Eu percebi que algumas vezes você falou, o Miguel é assim, o Miguel gosta, não que o Miguel gostava, o Miguel era. O tempo do verbo ainda para você, ele te falha ainda. Você ainda às vezes se pega esperando o Miguel, pegando, ou vendo o menino e você fala, como é se perder um pouco nesse tempo? Eu não consigo aceitar direito que Miguel não está mais comigo, que Miguel está aqui, que Miguel é meu filho, que Miguel vai deitar comigo, Miguel vai almoçar comigo, vai jantar comigo. É porque agora eu não tenho tanto tempo, mas às vezes eu ia treinar, eu ia correr em busca de Miguel, não sei onde, mas eu ia. Sentindo que no final dessa corrida eu ia ver meu filho e eu nunca encontrava ele no final dessa corrida. Eu sempre fazia isso, eu vou embora correr. Eu ia embora sem rumo, sem direção direita, eu ia embora, na esperança de encontrar meu filho. E não encontrava ele no final. Agora, infelizmente, eu não tenho muito tempo, não tenho tempo nenhum, porque eu trabalho, estudo, o meu tempo é curtíssimo mesmo, é muito mal, tenho final de semana e engordei bastante, estou com alguns problemas de saúde, porque eu também tenho problema de ansiedade. E é isso. Mas você tá tratando com a sua cabeça, Mirtz? Você está indo Tô em fazendo, terapia? eu estou fazendo um acompanhamento psicológico
toda semana, tô fazendo esse acompanhamento, mas eu não. Eles tentaram usar também, não foi o que o Miguel estava com uma psicóloga, como se ele tivesse algum problema mental? O Miguel estava na psicóloga Sim, porque vocês tinham se separado, você e seu marido, não é isso? isso. Naquele tempo, o Miguel estava com 3 anos, mais ou menos, e eu tinha me separado do pai dele. E naquele momento ele não estava conseguindo aceitar que o pai dele não estava mais aqui. E ele chorava, às vezes ele brigava, porque ele queria o pai dele aqui junto. Eu não estava sabendo lidar com aquela situação. Minha mãe tinha feito um plano de saúde para ele, pro meu filho, então eu conversei com um pediatra e fui encaminhado para um acompanhamento psicológico. Primeiro foi com a doutora Gisele, que era uma clínica é, que tinha convênio com o plano, né? Miguel passou quase um ano fazendo acompanhamento psicológico com ela, e com o passar do tempo ele foi se acostumando com essa situação de não ter o pai dele junto. E depois ele começou até a gostar de ter duas casas. Uma casa aqui no Recife e uma casa no sítio, porque o pai dele mora num sítio, lá em Machados. Que lá ele andava de cavalo, tinha um cachorro, que ele sempre queria ter um cachorro, mas aqui eu não tenho tempo para criar um cachorro, tudo mais, que tem que ter toda uma atenção, cuidado. Então lá ele tinha uma cadela chamada Nanica, que recentemente teve até filhotinhos também. Então ele estava gostando, ele já estava aceitando mais essa separação e de ter duas casas, e de ter mais amigos, de estar mais próximo dos primos lá no interior. E depois a clínica foi desconveniada, ele começou a fazer acompanhamento com o doutor Felipe na sede mesmo do plano. E pronto. Depois o Miguel teve alta, o psicólogo disse que não precisava mais fazer esse acompanhamento. Aí foi tranquilo. E Sari sabia que Miguel fazia acompanhamento psicológico, porque eu sempre pedia a ela para largar um pouco mais cedo, para vir aqui no hotelzinho pegar ele para levar para fazer o acompanhamento psicológico. E eu sempre entregava a ela uma declaraçãozinha comprovando que Miguel fazia, que estava acompanhando Miguel. Depois ela disse: Não, mas não precisa me trazer comprovante, porque eu sei que você tá fazendo, levando Miguel. Miguel fazia acompanhamento com a psicóloga e com a fono, porque ele falava tipo cebolinha, que já foi diagnosticada pela psicóloga. E no dia da audiência, no dia que ela foi depor, eles trouxeram um psicólogo chamado Carol Costa Júnior. É, eu, de nome, eu não recordava desse homem. Quando ele chegou lá, aí foi que eu lembrei, porque ele fazia acompanhamento de crianças que tinha autismo, que tinha hiperatividade, essas coisas. No mesmo andar que Miguel era atendido pela fonoaudióloga. Aí eu lembrei dele porque ele tem um aspecto diferente, ele é grisalho, ele é ruivo e tudo mais, no cabelo, tinha uma aparência que chamava um pouco mais de atenção pelo fato de ele ser ruivo. Aí foi que eu lembrei dele quando ele estava na sala para depor. Aí ele começou dizendo que fez o acompanhamento psicológico de Miguel. Aí eu Sim. fui para o minha advogada e disse: não, ele nunca fez o acompanhamento psicológico de Miguel. Aí passou para o meu advogado, aí fez a pergunta e teve uns momentos que ele se contradiz. Primeiro ele diz que fez o acompanhamento psicológico, depois ele diz que faz uma triagem. Aí, só que já fazia um bom tempo que Miguel não fazia acompanhamento psicológico. E o promotor perguntou: como é que você vem falar de Miguel? Você lembra do comportamento dele, apesar de fazer um bom tempo que Miguel não fazia acompanhamento psicológico? Não, porque. E ele não completava as respostas. Teve uma hora que o promotor perguntou: qual era a clínica que você fazia acompanhamento psicológico de Miguel? Ele não lembrava. Ele disse: não, eu não lembro, e ficava titubeando. Foi uma situação muito estranha aquele momento. Ele não completava as respostas, ele titubeava, ele se contradizia.
E então, aquele momento, queira que não, ele estava prestando um falso testemunho. Naquele momento, ele não sabia nem que eu, que estava ali, era a mãe de Miguel. O promotor perguntou: Você tem autorização da mãe dele para vir depor? Aí ele: Não. Aí os advogados dela: Mas é um caso de uma criança morta. Mas, independente disso, tem que ter autorização da família. E é, o juiz pegou, mandou ele sair da sala. Que na realidade não era para o juiz mandar ele sair da sala. Ele estava ali prestando um falso testemunho. Ele era para ser preso. Ele era para ser preso. O juiz negou essa questão. O juiz tipo que passou a mão sobre isso. E além do mais, se fosse um psicólogo que fosse para falar sobre Miguel, era para falar a partir da minha parte. Eu trazer ele como uma testemunha de acusação, que falando sobre o comportamento de Miguel e tudo mais, mas não eles trazendo, não os advogados de defesa dela trazendo uma pessoa para falar mal do meu filho, E falar do deturpando, comportamento do meu filho. e deturpando, porque você foi uma excelente mãe de levar o seu filho a uma psicóloga. Ele precisava de uma ajuda para ele passar por um trauma. Antes todas as mães fizessem o que você fez, teríamos um mundo muito melhor, porque eu digo que todo mundo devia ser lei. As pessoas deviam fazer terapia no mínimo entre os 20 e os 30 anos. Seríamos uma outra sociedade. Isso que Agora, você falou agora, né? se todos os pais soubessem que separasse e levasse, foi justamente a frase que a psicóloga do Miguel disse. Mãezinha, se todos os pais soubessem, quando houvesse essa questão de separação entre eles, era para trazer seus filhos, porque isso mexe muito com o psicológico da criança, principalmente da idade de Miguel, porque é uma criancinha que estava ali, vendo seu pai e sua mãe sempre juntos, ali no leito familiar e tudo mais, e de repente não vê mais. Todos eram para fazer isso. É justamente isso que você falou, ela me falou também. E nesse momento estavam querendo usar isso contra Miguel, Não, isso para falar do comportamento de Miguel. tá vendo? Ele é tão Porque, assim que ele tem até que ter psicólogo, como se a terapia ainda olham, como falavam lá atrás, é louco. Quando você fala, vai fazer terapia, a pessoa fala, eu não sou louco. Não é isso, gente. Fazer terapia exato, é se entender, se equilibrar, se permitir ser o que você é. Por isso que eu te perguntei se você está fazendo. Eu acho que você precisa, porque você está fazendo que faça, porque você não só tem um luto, como uma transformação sua mesmo. A sua vida vai estar em transformação. Se você fechar o olho, você está em junho de 2020 ainda. É muito recente tudo. Tudo é recente. A morte do seu filho, a passagem pela justiça, de você perceber a injustiça, passar por todos esses dissabores de ver um cara falando que foi psicólogo do seu filho, a babá falando que você maltratava o seu próprio filho, que assim, é uma avalanche de coisas em cima de você. Quanto mais você se estruturar emocionalmente, mais forte você vai ficar para essa nova Mirtz que está chegando aí, formada em direito, advogada, batalhadora pelos outros também. pois é. Né? E uma das estratégias de defesa deles é trazer Miguel como culpado da própria morte. Tipo, que adultizar Miguel, torná-lo responsável pela própria morte e infantilizar Sari. Que ela não soubesse o que estava fazendo, que ela fosse vítima de Miguel. Essa é uma das estratégias de defesa deles. Adultizar Miguel e infantilizar Sari. Uma mulher de mais de 30 anos de idade, mãe de 2 filhos, se querer ser infantilizada. Que queira que não, essa é a questão do Pacto da Branquitude, trazer a mulher branca como um ser indefeso, como se fosse uma boneca de cristal, aquela coisa frágil, sabe? E é isso que eles querem fazer com ela, a tornar frágil, e Miguel, aquele peso, aquela criança preta, rebelde, mal educada, que isso, aquilo outro, que é justamente isso que, infelizmente, eles estão querendo fazer, o que fazem hoje em dia, sabe? Que nós que somos pretos, somos fortes, somos grosseiros, somos selvagens, e a mulher branca é um ser indefeso, uma pessoa muito frágil, Uma muito idiota. delicada. Ele está Isso, idiotizando também. Essa mulher é uma idiota, porque ela exato.
Ela não tem. Quase exato, uma tonta que é levada, assim, realmente você realizou bem, é mesmo. É a reorganização dos personagens dentro daquele racismo estrutural que está ali dentro, no inconsciente de todo mundo, dentro dos desenhos da Disney, a princesinha branquinha, isso, bonitinha, exatamente, não sei o que lá, coitadinha, precisa ser salva sempre por alguém, porque ela não tem. É uma mulher. Se a mulher logo é tonta, então ela precisa de um homem para acordar ela, e o preto é sempre o mal, é o bom e o mal dentro de uma sociedade. Você foi fantástico agora nessa. Você realizou é muito bem. exatamente isso, Exatamente. mas é exatamente isso que acontece. Mirtes, eu quero que você saiba assim, o canal está aberto para quando você precisar falar e quiser me trazer novos pontos de como está o caso. Deixa eu só. O interfone tocou aqui. Vou repetir essa parte aqui. Desculpa. Então, Mirtes, o canal está aberto sempre para você trazer. Eu espero que você em breve já esteja ajudando outras Mirtes. E quando precisar falar, se quiser espaço, precisar, é só me avisar. Eu, na hora, abro o canal para você trazer todos os casos que tiverem aí. Como eu digo, eu não sou preto, não posso dizer que eu entendo, porque seria ridículo da minha parte, mas eu compadeço eu digo assim, mesmo eu sendo gay, eu tenho os meus perrengues também, os meus preconceitos da minha vida, mas eu sou gay, mas eu sou Uhum, branco, eu sou de São Paulo, eu tive estudo, eu não posso nem me colocar como, mas sabe que eu sou gay, eu entendo. Não, não, não posso. Mas eu compadeço muito disso. Eu queria muito que o canal pudesse trazer mais possibilidade de ser um porta-voz, uma abertura mesmo para que aqui a gente entenda, nós como seres humanos e como sociedade, a gente precisa melhorar, e a gente só vai saber melhorar se todos nós nos tratarmos em terapia que seja em verdade. grupo. E o canal aqui, eu sempre digo que é um canal de comportamento, mais do que um canal de crime, onde tanto que você viu, eu não quero saber como o Miguel estava na hora da queda. Isso é seu, é da sua dor para sempre. Não preciso sacrificar ainda mais você nisso. Agora, que aqui seja a sua voz, que aqui você possa, e com a sua história, você toque outras pessoas, e que outras pessoas se reorganizem e repensem. A gente pode mudar. O racismo é estrutural, mas é uma estrutura que você pode quebrar, que você Exato. pode se rever, você pode se tornar melhor, você pode realmente se colocar no sapato dos outros. Então, de verdade, eu estou muito lisonjeado de você ter conversado tanto tempo comigo. Eu sei que seu tempo ele é escassíssimo hoje em dia. E faça isso mesmo com o seu tempo, preencha ele. Preencha para essa nova mista que está chegando aí vir ainda mais interessante. Obrigada, Beto. Eu te agradeço de coração por ter aberto esse espaço, não só para mim, mas para as inúmeros casos que você traz no seu canal, porque no momento é isso que a gente precisa, dar visibilidade a esses casos para que não caia no esquecimento, para que a sociedade tenha um maior conhecimento de como o que vem acontecendo com esses casos, e também, queira que não, é uma forma de pressionar o judiciário para que se faça justiça, não só no caso de Miguel, mas como os outros casos que você cita em seu canal. E saiba que você vem fortalecendo muito essas famílias, e te agradeço de coração por estar hoje fazendo isso, não só dando essa força a mim, mas a outras famílias também. E realmente te agradeço de coração mesmo por esse espaço. Eu é que Muito tenho que agradecer. obrigada de De verdade, coração. o obrigado sempre será meu. De verdade, você até me emocionou. Muito obrigado. Mites, muito obrigado. Que seu sábado seja com sol e que você consiga sorrir quando você imaginar que o Miguel estaria sorrindo por você. Porque ele está com você, você sabe, né? Obrigada, Beth. Está sempre com você. Sim, sim, com certeza, ele está comigo. Um beijo e eu Um te vejo beijo, em breve, Beto. com Fica certeza. bem. Muito obrigado. Você também. Tchau, tchau. Tchau.